Nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje terei nova vida, se esta água viva do teu peito eu beber. São tantas Marias aqui, tantos Zaqueus, tantos Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, outros bem piores a dizerem: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje terem nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje terem nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Lembrando que esse milagre é para todos nós. Ninguém está fora do direito de cantar esse refrão, de dizer a Jesus o mesmo que disseram tantos na história, que passaram pela vida dele pessoalmente, e depois passam pela ação da sua presença eucarística no mundo, pela força dos sacramentos, pela força da palavra. São as presenças, essa presença real de Jesus, através do sacramento da Eucaristia, através da palavra e até mesmo através dos nossos irmãos. Quando você faz uma experiência verdadeira de Jesus, quando você também sente que essa ação curadora dele, que aconteceu na vida de tantos, continua acontecendo em nós. Nosso pecado é o mesmo. Nós continuamos pecando, nós continuamos miseráveis, como aqueles que passaram pela vida de Jesus. Você reconhece em você todas as misérias, não é verdade? Hoje pode ser que a gente tenha falado mal de alguém, que nós tenhamos sido os injustos, que nós tenhamos sido além da conta. É sempre assim. Nem sempre nós conseguimos fazer o bem a que a gente se propõe, como dizia São Paulo. E é por isso que nós precisamos da cura diariamente. O meu ser precisa ser curado diariamente para que eu tenha condições de dar continuidade ao meu processo cristão. Sem a cura, eu não consigo ir muito longe. O cristão precisa ser curado diariamente. É quando nós recebemos essa graça divina, nos socorrendo em todas as nossas fragilidades, em todas as nossas fraquezas.
É a gente derramando essa força de Cristo sobre cada um de nós. É a gente convocando as forças do céu sobre tudo aquilo que é precário nessa história. A dinâmica da vida cristã, ela se dá assim. Quando eu, na história da minha vida, você, na história dos seus dias, na precariedade de tudo que é humano, nós recebemos esse auxílio. A graça de Deus é como se fosse uma cobertura para a vida. É claro que não nos impede de sermos humanos. A graça considera o que é humano. Mas quando nós humanamente permitimos que essa graça encontre um repouso em nós, então ela começa a produzir frutos que não são naturais em nós. É a graça sobrenatural, né? É aquele impulso humano de esforço, de luta, de reconhecimento, de acolhimento dessa graça que faz com que esses frutos sejam vistos pelos outros. Eu tenho certeza que você pode dizer isso, ainda que você não tenha caminhado tanto na sua história de fé. Alguma coisa já aconteceu em você pela força da graça de Deus. Ninguém é tão pobre que não possa dizer, este milagre já aconteceu em mim. É a dinâmica da cura que Deus vai realizando em nós, no nosso temperamento. Deus modifica o nosso temperamento, aperfeiçoa o nosso jeito de ser. Basta a gente ter consciência disso. Basta a gente ter consciência do erro que nos é comum, né? O que acontece diariamente no nosso coração, aquela propensão a fazer o que é errado. Basta a gente tomar conta disso, consciência de tudo isso. E Deus vai nos curando, vai nos permitindo vencer aqueles obstáculos que antes eram tão difíceis para nós. É por isso que o cristianismo é sempre otimista, porque ele trabalha com a esperança. A esperança é o que nos move. A cada dia nós trabalhamos a esperança de que o Senhor encontrará alguma coisa para curar dentro de nós e produzir um fruto a partir daquela cura. É assim que nós vamos nos contaminando de maneira positiva. Quando eu olho para a vida do Christian e vejo o bem que Deus já fez na vida dele. Isso é uma consciência que a gente precisa ter. Deus não nos traz prejuízos. Uma vida em Deus nunca vai nos restar prejuízos. Pelo contrário, são só vantagens. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é a nossa qualidade de vida, é a consciência que nós temos de nós, é a consciência que nós temos do outro, do mundo que nós estamos vivendo, situados. Essa é a cura da consciência. Quando eu, por causa do pecado que eu cometo, eu vou me acostumando com os meus, com as minhas mazelas, com as minhas misérias, e aquilo já deixa de me incomodar. Santo Agostinho dizia que até mesmo para um coração se sentir pecador, ele já precisa estar sob a ação da graça. E é verdade. Pode observar, se a graça de Deus não estiver em nós, nós não somos capazes de nos acusar dos erros que cometemos. Por isso tanta gente fica mergulhada na sua miséria, até se achando religiosa. Mas já não é capaz de perceber a maldade que destila nas palavras que escreve, nas palavras que diz. Como é que pode haver cristianismo numa pessoa que não é capaz de controlar as palavras que escreve, que ferem muitas vezes? Não é assim? Se a gente não tem a consciência da nossa fragilidade, do nosso erro, Deus não pode agir em nós. Porque às vezes a gente se acostuma. É igual o fofoqueiro, que está acostumado a ir lá no Twitter, no Facebook, e difamar alguém, e fazer todas aquelas fofocas que são próprias das mídias sociais, que nós já sabemos que é um território onde as pessoas de maneira muito irresponsável dizem o que querem. É ali que você sabe se é cristão ou não. Quando a pessoa zela pela palavra que escreve, pela palavra que diz ao outro. É ali que você identifica se existe conversão de fato. Quando existe uma correção fraterna, amorosa entre nós, ali nós identificamos que Deus está acontecendo em nós. É por isso que Jesus dizia que toda correção fraterna deverá ser para a comunidade
uma oportunidade de crescimento. Se o seu irmão estiver incorrendo em erro, chame-o caridosamente. Fale com ele pessoalmente. Não dando certo, chame ele na presença de mais um. Não dando certo, chame ele na presença da comunidade. A palavra fere. E nos dias de hoje a gente se acostuma a ferir com a palavra e nos dizemos cristãos. E é no Evangelho que Jesus diz também que aquele que chama o seu irmão de idiota já é um assassino. Isso é, aquele que desrespeita a dignidade do outro. Deus precisa nos curar de muitas coisas, minha gente. Deus precisa nos curar da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa maldade. E todos os dias nós precisamos olhar para aquilo que vivemos. Eu sempre digo isso, que o cristianismo só é verdadeiro em nós quando nós nos dispomos a olhar para a vida que estamos vivendo. De nada adianta você saber todo o catecismo da igreja, você saber todas as regras, se lhe falta caridade. Não é São Paulo mesmo que dizia? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, como em algumas traduções nos chega, de nada vale. É ali que Deus precisa agir, movendo o nosso coração para a caridade, convertendo-nos para que cada vez mais sejamos adeptos deste mundo que precisa ser caridoso, deste mundo que precisa ser amoroso. A gente olha para os conflitos do Oriente Médio e ficamos tão assustados. É tão difícil você acompanhar as notícias sem ficar indignado com esse massacre que está acontecendo. Tanta gente morta, inocente, pelo simples fato de morar numa região disputada por duas situações distintas. Aquele conflito é cruel, é sangrento. Mas e os conflitos que nós também estabelecemos entre nós, que são tão cruéis quanto? É claro que numa proporção muito diferente, mas eu também tenho a minha faixa de Gaza, gosto de dizer isso. Como é que eu lido com aqueles que pensam diferente de mim? Como é que eu trato? Com ironia, com amor, com respeito, com desrespeito? Sempre escolho. Sempre escolho. E essa escolha é uma forma que eu tenho de demonstrar ao outro e a mim mesmo que Deus está acontecendo no meu coração. Talvez seja por isso que nós estejamos vivendo uma liderança tão amorosa, tão caridosa. Papa Francisco tem sido um grande revolucionário nos nossos dias, nos recordando que se nós não tivermos amor, de nada vale a nossa pertença religiosa. O amor está acima de qualquer outra coisa. O respeito ao ser humano está acima de qualquer outra coisa. É aí que a gente se identifica como irmãos. Também na Sagrada Escritura está dizendo isso, que vão olhar para nós e vão dizer, vede como eles se amam. Esse será um sinal de que o cristianismo está acontecendo em nós. Este será um sinal visível ao outro de que o Evangelho já aconteceu no nosso coração. Deixou de ser apenas um livro que lemos de vez em quando. Volto a dizer, de nada vale você ter conhecimento da doutrina, de você ser mestre nisso, doutor naquilo, ou às vezes não é doutor, não é mestre em nada, e age como se fosse, com todas as arrogâncias do mundo, como se tivesse engolido a verdade suprema, e utiliza-se dos seus meios para se comunicar, sempre de uma postura arrogante, sempre querendo colocar o outro numa situação ridícula. Tem sido muito comum isso nos nossos dias. Que falta de cura ao nosso coração. Precisamos reconhecer que nós alimentamos o ateísmo daqueles que nos observam. Somos nós os primeiros a alimentar o ateísmo no mundo, quando nós não somos capazes de dar testemunho do nosso amor fraterno. E amor fraterno, eu posso nunca ter encontrado aquela pessoa, mas o simples fato de que saber de que lá existe uma busca, de que lá existe uma história que eu desconheço, já deveria me colocar na responsabilidade de retirar as sandálias dos meus pés, antes de dizer qualquer coisa, antes de ofender, antes de magoar.
mundo precisa ser curado. Cada dia o mundo precisa ser cada vez mais curado, porque está ficando cada vez mais difícil conviver. Tem observado isso? Como as pessoas estão intransigentes, como as pessoas estão indispostas ao encontro. Cada vez mais as pessoas agressivas. Hoje mesmo, vendo o noticiário, como as pessoas se matam no trânsito, minha gente. Como as pessoas estão com uma irritação muito à flor da pele, estão muito facilmente irritadas, né? Talvez seja o estresse dos nossos dias. O mundo precisa ser curado, volto a dizer. Nós vamos ser curados das nossas intolerâncias. Nós vamos ser curados dos nossos rancores, das nossas mágoas. Nós vamos ser curados das nossas indisposições ao outro. Acho fantástico esses encontros que Jesus teve com homens e mulheres miseráveis como nós. E de ninguém ele desiste. Tem sempre uma palavra de incentivo reservada àquele que passa pela sua vida, àquele que passa pela sua história. Volto a dizer, é o cristianismo. Nós continuamos essa história. Jesus também passa por mim diariamente. Jesus olha para a minha vida diariamente e comigo me ajuda a construir uma história que vale a pena. Com você é a mesma coisa. Não há nada que você possa ter feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que ele passa na sua vida também. Por que muitas vezes a nossa vida não é frutuosa? Por que tantas vezes Deus passa na nossa vida e o fruto não vem? O milagre não acontece? É porque nos falta disposição para dar o nosso passo neste milagre, para realizar a nossa parte nesse milagre. Quando diariamente eu sou convidado a rever a minha vida, quando diariamente eu sou convidado a pensar naquilo que Deus precisa curar, eu estou ali colocando à disposição o meu coração, para que a igreja seja mais santa através de mim, para que o reino de Deus possa chegar ao mundo através da minha vida. Já parou para pensar nisso? Isso é fantástico. O reino de Deus chega à história em que nós estamos situados a partir de mim e a partir de você. Os valores do reino, tudo aquilo que é próprio do reino de Deus, precisa estar presente na nossa vida. No meu caráter, no seu caráter. É assim que nós apressamos a vinda do reino. Com as nossas atitudes que possam ser. Com as nossas atitudes que fazem com que este reino seja apressado e se estabeleça nos nossos dias. Muito boa noite, senhor Christian. Tudo bem com você? Tudo em paz? Quero agradecer muito às pessoas que estiveram conosco lá na Fundação Dom Couto, que estiveram no lançamento do livro Discípulo da Madrugada. Foi uma alegria muito grande poder receber tantas pessoas que vieram dos mais diversos lugares do país e que proporcionaram à Fundação Dom Couto não só uma ajuda financeira, mas também uma presença amiga, saudável. Foi uma noite de convivência muito agradável. Foi uma noite muito especial ao nosso coração. E como vice-presidente da Fundação, também em nome do presidente Padre Geraldo, a Lílio, Dom Carmo, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês que estiveram conosco naquela noite. Uma pergunta aqui interessante, a dona Miriam Leda, ela fala: padre, eu gostaria que o senhor falasse sobre a vida virtual, pois estou passando uma situação muito difícil com as minhas netas. Inclusive, algo que até então eu nunca tinha ouvido falar, ela disse, o sexo virtual. Certamente está preocupada, essas meninas devem ser jovens, né? Essas meninas. Dona Miriam, não sei se a senhora é uma senhora, né? De qualquer maneira, chamo de maneira respeitosa. Não sei se você é uma senhora ou se a senhora é você. Dona Miriam, a vida virtual ela é muito perigosa, já disse isso aqui. Ela
ela gera um anonimato muito perigoso, sobretudo para os nossos netos, para os nossos filhos. Esses meninos e meninas que aos 8, 9, 10 anos já têm acesso à internet e nem sempre nós temos a oportunidade de saber o que essas crianças estão acessando. Vigilância é a palavra. Tenho notícia, acompanho de perto o trabalho da comissão que trabalha o problema da pedofilia no Brasil. Sou muito amigo do Casé, o promotor de Divinópolis que cuida desse projeto, Todos contra a Pedofilia. E numa ocasião, conversando com ele, ele dizia para mim que muitos crimes de pedofilia acontecem justamente porque esses pedófilos acessam a vida de crianças através da internet. E isso que a senhora chama de sexo virtual, né? Essa nova maneira de se expor ao outro. Então, um homem lá nos Estados Unidos, de repente ele está assediando uma menina aqui no Brasil, estabelecendo um contato com ela, ele se passando por um mocinho jovem também, de repente é um homem velho já, um senhor de idade, que está se passando por uma pessoa jovem, estabelecendo um vínculo como se fosse um namorado, uma fé dessas meninas, e depois vão convencendo essas meninas a tirarem a roupa, a gravarem vídeos, e é assim que muitos materiais pornográficos de pedofilia são produzidos. E são dentro da nossa casa. Tem um amigo meu que descobriu, há uns 2 anos atrás, que o filho dele se mostrava nu, um menino de 10, 12, 11 anos, retirava a roupa e permitia que uma outra pessoa ficasse vendo pela câmera do computador. E mal sabia esse menino que tudo aquilo era produzido, que tudo aquilo era gravado e depois vendido. Quando o pai desse menino descobriu, já era grande a história. Já tinha mais de 1 ano que esse menino tinha esse relacionamento de amizade pela internet. Num primeiro momento, curiosidade, e depois isso virou um vício para o menino também. Que a gente sabe, gente, a descoberta da sexualidade, ela é como se fosse um território em que a criança ainda não sabe transitar muito bem. Então o outro pode ir motivando comportamentos que ela jamais teria se não fosse motivada. Ela não descobriria aquilo sozinha. E a gente sabe que a internet hoje, o acesso à rede mundial de computadores, é um perigo sim, porque pode ser muito nocivo. Nós precisamos zelar muito pela vida das nossas crianças. Nós precisamos ficar de olho naquilo que está sendo visto, naquilo que está sendo acessado. Eu acho que enquanto não existe idade para um discernimento, esses meninos e essas meninas precisam ser monitorados. Há uma forma de você saber o conteúdo que os seus filhos acessam. Chama um técnico, peça essa monitoração. Acho que é direito seu. Não é que você vai invadir a privacidade dos seus filhos. É que você vai zelar para que esse crime não aconteça na sua casa. Então, muito cuidado. Muito cuidado você que já deu a liberdade de seus filhos terem acesso, meninos às vezes de 7, 8 anos, que ainda não têm o discernimento, que já estão participando desses chats onde as pessoas conversam, até mesmo o Facebook é perigoso. No Facebook se grava vídeo e em pouco tempo esses vídeos são esparramados pelo mundo inteiro. Saiba disso. A rede de pedofilia no mundo todo é alimentada através desses vídeos que são feitos na casa da gente, sem que a gente saiba o que está acontecendo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos escreve, você que está ligado com a gente, que faz esse programa acontecer. A vida, a partilha é que nos move. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de dividir a sua história com tantas outras pessoas e com essa partilha, com essa divisão, a gente ajudar outras pessoas que às vezes sofrem a mesma coisa que você ou então têm a mesma dúvida. Estava no PHN, Christian? Tava bonito demais, né? Você sabe que eu voltei para casa com uma sensação de que o mundo pode ser melhor mesmo. Que às vezes a gente fica pessimista, né? Às vezes a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Mas ter a oportunidade de ver aquela juventude
lotando o centro de evangelização aqui na Canção Nova, é como se tivesse a certeza de um mundo melhor. Eu até escrevi isso ao Dunga, parabenizando por ser ele o pai dessa geração, né? Porque foi o Dunga que começou esse movimento e esse trabalho tão bonito, tão restaurador na vida de tantos, colocando de maneira muito concreta para o jovem um projeto de santidade, o dizer não às drogas, à prostituição socializada. E quando eu via aquela juventude, aquele povo bonito, cheio de vida, rezando, prestando atenção, né? Eu tive a oportunidade de pregar no sábado, eu fiquei impressionado com a capacidade de silêncio daquela multidão jovem. Então, ao mesmo tempo que aquela meninada, aquela moçada era capaz de fazer aquele barulho ensurdecedor, pela alegria que é própria da juventude, aí de repente um silêncio para ouvir, uma sede de que alguém ofereça a ela uma palavra reconstrutora, uma palavra que possa ajudar na condução da vida. E fiquei muito feliz de ver questões práticas da nossa vida serem tratadas ao longo do PHN. Sempre com a certeza de que o discurso precisa ser encarnado mesmo. Não tem como a gente falar ao coração da juventude se a gente não falar da realidade que ela vive. E foi muito interessante falar dos anjos, dessa proteção que Deus nos oferece através de situações muito concretas. Quem são os anjos na nossa vida? Claro, acreditamos na presença sobrenatural dos anjos, acreditamos no nosso anjo da guarda, né? Desde menino a gente escutou a mãe da gente falar dessa presença amorosa de Deus na nossa vida, colocando-nos um anjo para nos guardar. Mas acreditamos também desse anjo que nos chega através de um amigo, desse anjo que nos fala através de um pai, desse anjo que nos fala através de uma mãe. Enfim, toda vez que um cristianismo é levado a sério, todo ser humano que leva a sério a proposta de Jesus, ali sem dúvida, ele tem a oportunidade de ser um anjo na vida de outra pessoa. E isso é muito bonito, é muito interessante ver essa ação protetora de Deus na vida da juventude, através de homens como Dunga. Parabéns, meu amigo. Que Deus lhe conduza cada vez mais na coragem, no desprendimento, nessa profecia que Deus lhe deu, nesse incansável projeto que você tem de tornar o mundo melhor através da restauração dos jovens, através do projeto PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. É muito sábio. A gente sabe que uma pessoa que quer parar de beber, quando ela entra para o AA, por exemplo, que é um grupo de ajuda, os alcoólicos anônimos, ali não existe nenhum milagre. É justamente a aceitação do dia como a única possibilidade de transformação. O que eu posso transformar na minha vida? O futuro? Não. O futuro eu nem sei se eu vou ter. Mas o hoje eu tenho. O agora da minha vida eu tenho. E é neste agora que eu interfiro. Quando eu digo não ao álcool, eu vou evitar o primeiro gole hoje. Neste momento da minha vida, eu estou evitando o primeiro gole, que é a expressão do ar. E ao terminar aquele dia, ele está fortalecido por ter vivido um dia inteiro sem o álcool, por estar mais uma vez tendo a oportunidade de fechar o dia sem ter intoxicado o organismo com aquilo que tanto lhe vicia e lhe faz mal. O pecado é a mesma coisa. O pecado é uma toxina que nós jogamos no nosso organismo, né? E dizer não ao pecado, quando você começa a se policiar para aquilo que é pecaminoso em você, hoje eu não vou abrir pornografia, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum na nossa juventude. Essa é uma luta muito comum. A castidade tem sido muito procurada hoje no meio da juventude. Isso é maravilhoso. Aquele casal que está namorando, que está se respeitando, que tem um profundo respeito pela sacralidade do corpo do outro, então optam por viverem a castidade. É um dia de cada vez. Não existe projeto de futuro. É no agora da vida que a gente constrói, que a gente dá uma resposta a Deus. O amanhã será uma consequência do hoje bem vivido. Então, se eu me fortaleço hoje,
ao renunciar tudo aquilo que possa ser nocivo à minha santidade, Deus começa a crescer dentro do meu coração. Eu começo a ter frutos. Eu começo a experimentar essa satisfação, né? De você fazer o que é certo. Eu tenho a oportunidade de saborear o que é correto. E o PHN é esse projeto. Eu não deixo para amanhã, é agora. É no agora da minha vida que eu quero fazer a santidade acontecer. Você que não veio ao PHN, programe-se para estar no ano que vem com a gente. Programe-se para descobrir essa graça. Ou então vai acompanhando o Dunga pela televisão, vai lendo os livros e já vai colocando a sua alma nesse caminho. Sem dúvida, é um projeto maravilhoso, renunciar àquilo que nos destrói. E para essa juventude, então, eu fico muito feliz em ver tanta gente sendo resgatada das drogas através desse projeto. A droga é um problema social hoje, né? Não é uma questão religiosa. É claro que as religiões, e existem muitos líderes religiosos que já estão com as suas instituições, com as suas clínicas. A gente conhece a comunidade Betânia, os evangélicos têm também, em muitos segmentos evangélicos, nós encontramos trabalhos muito sérios para poder recuperar os jovens da droga. Mas a gente sabe que quando Deus acontece no coração de um jovem, a gente está falando de projetos sociais que nem às vezes depende da religião. Mas a gente sabe que quando Deus acontece no coração de um jovem, fica mais fácil de arrancá-lo daquilo que lhe destrói. Porque Deus restitui tantas coisas no nosso coração, restitui a nossa autoestima, restitui a nossa capacidade de reconhecer que erramos, restitui a nossa capacidade até de perceber o outro. Muita gente só retoma a vida no momento em que observa no sofrimento que está causando nos outros. Muitos pais, né? O filho ser capaz de mudar a própria vida quando observa o sofrimento que causa ao pai, ao sofrimento que causa à mãe. Tudo isso é uma ação de Deus no nosso coração, que eu não sou capaz de, por mim mesmo, mudar a minha vida, de dar um novo rumo a ela, observando os que eu amo, sobretudo se eu estiver inserido num contexto de vício, porque o viciado perde a capacidade de reconhecer tudo isso. E quando você leva uma pessoa para se recuperar dessa dependência física e ainda oferece a ela um amparo espiritual, a possibilidade dessa cura acontecer é muito maior. A possibilidade dessa dependência ser cortada é muito maior. Porque aí você tem uma desintoxicação física, porque a clínica ajuda nesse sentido, e você tem também um restauro espiritual, levando Deus ao coração dessas pessoas. Eu recebi aqui um e-mail, a pessoa não quer se identificar, ela é lá de Montes Claros, ela diz assim: padre, eu sou católica, mas tenho uma dificuldade muito grande para aceitar que a igreja é una e santa. Se a igreja é seus fiéis, como é que ela pode ser santa se nós somos pecadores? E em relação às imagens, eu até respeito, padre, mas também não acredito. E gostaria que o senhor me desse uma orientação. Minha filha, a igreja é una, santa, apostólica, católica, tudo isso nós rezamos no credo, né? E às vezes a gente precisa fazer uma distinção para a gente entender. Eu sou pecador, mas eu sou a igreja. Então eu posso dizer que a igreja é pecadora? Você pode até, de maneira imprecisa, isso não seria muito correto você dizer. Eu, particularmente, não tenho dificuldade com a expressão de pensar que a igreja peca em mim, porque eu sou a igreja. Eu sou esse território onde a igreja peca. Mas a igreja é santa, porque o seu fundador é santo. A nossa origem é santa. Nós temos toda a nossa fundamentação em Cristo. Foi Ele que instituiu a sua igreja. Então, enquanto igreja instituída por Ele, que é santo, nós somos sempre santos. A igreja nunca perde a dimensão da sua santidade. Mas nós que somos o corpo que anda desta igreja, porque nós acreditamos nisso, né? Ao ser batizado, eu sou inserido na vida de Cristo e eu sou inserido na vida da igreja. Então eu faço parte dessa igreja peregrina,
dessa igreja que ainda caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Não tem essa expressão na oração eucarística número 5? Somos povo que caminha na esperança. Então, em mim, essa igreja está marcada pelo pecado. Porque se eu sou igreja e estou marcado pelo pecado, então eu levo para o coração desta igreja a minha fragilidade. E é por isso que a conversão precisa ser o nosso projeto, que a gente santifica essa parte da igreja que ainda está a caminho, dessa igreja que é peregrina. Então você precisa só compreender as duas distinções. A igreja é santa, una, católica, apostólica, romana, como nos diz o credo. E quando você pensa que você é corpo da igreja, que você não pode se pensar fora dessa responsabilidade de ser igreja, e já que o pecado está em você, então você identifica essa parte da igreja que peca, que somos nós. Por isso que nós precisamos de conversão, por isso que existem os sacramentos para santificar aquilo que não é santo ainda. Não é verdade? O sacramento que nós realizamos, a confissão, a Eucaristia, de maneira especial, até mesmo o batismo, quando apaga todas as forças, não é que apaga, às vezes a linguagem é muito imprecisa. O pecado original que nós trazemos, essa herança que nós trazemos de Adão, é apagada ali no momento da pia batismal. Aí você poderia dizer, padre, mas como é que é apagado se depois eu continuo vulnerável ao pecado? É aí que está a questão. Nós somos definitivamente lavados pelo sangue do Cordeiro. A salvação já nos foi oferecida. Mas depois eu terei de fazer essa semente do meu batismo frutificar ao longo da minha vida. É por isso que eu preciso ser cultivado. Por isso que eu tenho padrinhos, por isso que eu tenho pai e mãe, para me ajudar a fazer essa vida cristã vir à tona, porque eu recebi uma semente. A semente do batismo está em mim. Então a santidade me foi oferecida. É aquilo que a igreja chama de já e ainda não. Tudo já me foi oferecido. A salvação já me foi oferecida, a santidade já me foi oferecida, mas por ser eu, um homem marcado pelo limite, como dizia São Paulo, eu tenho ainda o espinho na carne, que me lembra a minha condição adâmica, eu vou viver então o meu processo de cura de tudo isso, como eu dizia no início do programa. O sacramento nos cura dessas imperfeições todas. O sacramento vai aos poucos nos restituindo, nos aproximando cada vez mais dessa santidade que já nos foi oferecida, mas que ainda não alcançamos totalmente. Então a igreja é santa, será sempre santa, porque o Cristo é santo. É o nosso fundador, a nossa origem é nele. Mas nós que caminhamos na estrada do mundo, nas estradas do mundo, nós levamos o pecado ainda conosco. Nós ainda erramos. Então, quando você tem um padre, por exemplo, que peca, a igreja está pecando nele. Essa igreja humana, essa igreja que somos nós, o corpo, né? Eu sou parte deste corpo místico. Quando um bispo erra, claro, ele está errando como homem, ele está errando como bispo, ele está errando como membro da igreja. Embora a igreja continue sendo santa, mas naquele homem, ela está machucada pelo pecado. Em mim a igreja está machucada pelo pecado. Em você a igreja está machucada pelo pecado. E é aí que nós vamos vivendo essa ação do Espírito a nos conduzir cada vez mais para que essa santidade, que é a vocação da igreja que nos foi oferecida, que é o nosso destino, eu preciso caminhar na direção dessa santidade. E então nós entendemos essa expressão, que às vezes pode gerar equívocos. A igreja é santa, mas eu sou pecador. E por estar nesta igreja, eu acabo ferindo a igreja com o meu pecado. A santidade da igreja. Eu firo a santidade da igreja com o meu pecado. E é por isso que nós precisamos caminhar sempre na conversão. Quando você fala de que você tem dificuldade com a imagem, você talvez precise redimensionar o significado da imagem. A imagem é para nós um símbolo de fé. Não é nenhum problema você ter na sua casa uma imagem, desde que ela não seja uma idolatria. Desde que ela não seja um lugar de idolatria.
Eu particularmente gosto de arte sacra, tenho muita arte sacra na minha casa, tenho muitos santos esparramados pela minha casa. Mas eu não tenho nenhum problema, porque para mim, eu não tenho nenhuma relação de idolatria com a imagem. Aprendia desde criança a respeitar as imagens e tenho um carinho por elas, porque elas me lembram realidades que são sagradas para mim. É como a gente ter a fotografia de uma pessoa que a gente ama e admira. A gente não quer que aquela fotografia seja banalizada. Mas a gente sabe que aquela fotografia não é a pessoa. É apenas um símbolo. Símbolos, né, no grego, quer dizer aquilo que une. Aquilo que estabelece uma ponta com a outra realidade. É como se fosse um laço que nos ajudasse a chegar a outra realidade. A vela, por exemplo, é um símbolo. Pode ser um símbolo de fé, pode ser um símbolo de vida. Porque quando eu olho para a vela acesa, eu sou conectado a uma realidade que não é aquela vela acesa, mas que está presente no significado daquilo que eu vejo aceso. A vida nova de Cristo, por exemplo, no símbolo pascal, a ressurreição. O símbolo pascal não é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é muito mais. A ressurreição de Cristo é imaterial. É uma mística que nos envolve, que me convida a viver a ressurreição nos meus dias. E é também um destino escatológico. Eu acredito na ressurreição da carne. Mas ao olhar para a vela acesa, eu me recordo da presença de Cristo na minha vida. Dessa luz que ilumina os meus caminhos, dessa luz que não me permite ficar perdido. Então há toda uma dimensão simbólica na chama. É a vida vencendo a morte, é a luz vencendo a escuridão. E aí você tem todos os significados que você já conhece, porque você já está conectado a esse símbolo. Uma imagem é simbólica. Ela me conecta a uma realidade que não é material. Nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós rezamos com os santos. Nós rezamos nessa comunhão. Você, ao ter uma devoção a Francisco de Assis, você está aproximando o seu coração ao coração de Jesus através do coração de Francisco. Porque você observa as virtudes que Francisco viveu e você quer imitá-lo. Mas não é nenhum problema você imitar Francisco, porque ao imitar Francisco você está imitando Jesus. Porque Francisco não foi santo por ele mesmo. A santidade de Francisco está intimamente ligada à santidade de Jesus. A ação do Espírito na vida de Francisco fez com que aquele coração humano tão marcado pelo pecado se transformasse muito semelhante ao coração de Jesus, sobretudo na pobreza. Olha que interessante. Aqui você volta à questão anterior. Francisco, por ser um homem pecador, entrou na dinâmica da graça e o Espírito o santificou ao longo da sua vida. Da mesma maneira, como a igreja é santificada, essa igreja que está em nós, que é peregrina, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, essa igreja é santificada à medida em que ela celebra o mistério do Cristo. Porque, gente, se nós já estivéssemos santos, para que nós íamos precisar dos sacramentos? Se o sacramento é a atualização da vida de Cristo na vida da igreja. Então nós estendemos os braços para o céu e pedimos a Deus que essa santidade da igreja, que já está presente na eternidade, seja também derramada sobre nós. E aí nós temos gestos de caridade, gestos de amor que vão apressando essa santidade em nós. Então, ao ter a devoção por Francisco, você está aproximando-se de Jesus a partir dessa virtude que foi experimentada até a radicalidade por Francisco. Mas aí você poderia dizer, e com toda razão, mas se eu já tenho a oportunidade de me aproximar de Jesus, por que eu vou querer me aproximar de Francisco? Aí que está a questão. É que nós, cristãos católicos, nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós não acreditamos numa santidade isolada, egoística. Ao viver o meu processo de santificação, eu estou unido a todos aqueles que já conseguiram antes de mim.
Então, ainda que eu não invoque Francisco, ainda que eu me aproxime de Jesus só a partir de Jesus, sem nenhuma intermediação, eu estou levando comigo, sem saber, todos aqueles que de alguma maneira já estão com a santidade, né? Já chegaram a este processo de santidade. E o papel de Nossa Senhora nessa história? É justamente ela, a primeira intercessora. Não existe vida cristã sem a presença de Maria. Como é que nós acreditamos nessa presença dela na história? Quando ela, no Evangelho, nos diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Que foi o tema da minha pregação aqui no PHN. Este retorno ao coração de Maria para escutar com ela a palavra de seu Filho Jesus. E aí é muito interessante, gente, porque a igreja se utiliza de toda a força materna para nos ajudar a ter um coração cristão. Você sabe muito bem que às vezes você tinha uma facilidade muito grande de aproximar-se da sua mãe e pedir a ela alguma coisa, e tinha uma dificuldade de aproximar-se do pai. Se Maria é minha intercessora, se ao aproximar-me dela, eu tenho a oportunidade, né, de experimentar essa força curadora de Jesus na minha vida, é um prazer passar por ela também. Então, por isso a igreja reza com ela. A igreja pede que ela nos apresente ao coração de Jesus, pelo amor que Jesus tinha por ela. E Maria é também, para nós, o primeiro modelo de cristão. Porque foi ela que primeiramente experimentou a força daquilo que ela gerava. Ao apresentar ao mundo o seu filho, ela já apresenta o fruto que ela pôde experimentar com ele. E Deus, nos privilegiando sempre, né, com essa oportunidade de sermos em comunhão. Eu estou em comunhão com os santos, eu estou em comunhão com a Virgem Maria, para que a minha vida cristã seja cada vez mais qualificada. Então nós não estamos sozinhos nessa história. Nós temos uma mãe que nos acompanha, nós temos os irmãos que são os santos, tudo para que a gente possa chegar ao conhecimento do Filho. Tudo para que a gente tenha condições de experimentar a ação santificadora do Espírito. Tudo para que a gente tenha condições de chegar ao conhecimento do coração do Pai. A nossa fé é trinitária. Deus Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Tudo o que nós realizamos na força dos três, que é uma só. Uma única pessoa em três expressões. A unidade da Trindade. Embora tenham funções específicas, cada pessoa nessa Trindade, ou melhor, embora elas tenham uma comunhão, as três pessoas estejam em comunhão, cada pessoa tem uma função específica. E é isso que nos torna unos também. O Pai que nos cria, o Filho que nos salva, o Espírito que nos santifica. É na força desses três movimentos que nós também somos recriados pelo Pai, salvos pelo Filho, santificados pelo Espírito. A vida na igreja acontece a partir dessa trindade. A igreja todos os dias é recriada pelo Pai. Como? Através da minha vida, através da sua. Onde existe um coração sendo convertido ao Evangelho, toda a igreja é recriada naquela criatura. Onde existe um ser humano sendo santificado pelo Espírito, toda a igreja está sendo santificada naquela criança que está sendo batizada. Onde existe hoje uma pessoa sendo salva pela força e pelo poder de Jesus, toda a igreja está sendo salva naquela criatura. Porque nós estamos todos coligados, nós estamos todos costurados, nós estamos todos unidos nessa comunhão. Isso é maravilhoso, minha gente. Nós não estamos sozinhos nessa história. Hoje, em algum lugar do mundo, alguém está fazendo a igreja ser mais santa, aceitando a ação do Espírito na sua vida. Hoje alguém está vivendo a dinâmica desse refrão, recebendo a cura do Senhor, recebendo a palavra que restaura, recebendo a ação misericordiosa que reorienta os nossos dias, que faz
com que os nossos caminhos fiquem mais floridos, mais bonitos, mais alegres. É o que eu lhe desejo. Que hoje, na situação tão específica que você hoje vive, eu desconheço, mas você sabe, e Deus sabe também, que você tenha oportunidade de receber essa mão do Senhor, a guiar o seu caminho, a abençoar a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.